Olá pessoal, estamos de volta. Uma tarde desse domingão. Muito obrigado a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelas nossas plataformas digitais. E Neto vai confirmar para a gente, por favor, aqui, Neto. Está saindo direitinho aqui? Confere aí. Está tudo ok? Monitora para a gente. Já que na tarde desse domingo, aliás, tarde, agora, boa noite, bom dia, boa madrugada, tá legal, né? Estou recebendo aqui o nosso querido, recebendo não, né? Mais uma vez tendo a visita, né, agradabilíssima do nosso querido Tito Liberato. O Tito, para quem não conhece, muito embora seja, para a grande maioria, seja indispensável a apresentação, uma pessoa que a gente preza muito e que, de certa forma, faz parte da história aqui do município de Natividade. Não obstante ser morador de Itaperuna, natural de Itaperuna, é cidadão natividadense, né, Tito? Com muito orgulho. Cidadão natividadense, tem título, né, de cidadania aqui em Natividade e que sempre que pode, e é isso com uma frequência muito grande, está aqui em Natividade. Bem, vamos lá, vamos começar pouco a pouco, de forma descontraída, tarde de sábado, desculpe, de domingo. A gente já, desculpa aqui, gente, é informal mesmo, aqui ó. Tomando uma geladinha nessa tarde de domingo. Liberato, para quem não o conhece, eu peço que você, por favor, se apresente. Bem, eu tenho os laços profundos com Natividade. Eu posso dizer que sou uma pessoa abençoada. E sou abençoada. Eu nasci no dia 8 de setembro, Dia de Nossa Senhora. dia de Nossa Senhora de Natividade. Eu posso reclamar o quê? Não tem que reclamar. Sou abençoado, graças a Deus, tenho laços profundos assim com Natividade, tenho um orgulho muito grande de ser cidadão natividadense, assim como vocês, e é um prazer sempre muito grande, né, estar aqui com o Wanderson, aproveitando da sua maestria culinária. Bondade se sua. Vocês não sabem disso, o homem dá um show na cozinha. Hoje foi um cascudo, um pirãozinho no fogão de lenha, né? Fogão de lenha e a batata recheada. Exatamente. Tudo no forno a lenha, né? Tudo no forno a lenha. Inclusive a batata assada no forno a lenha. Exatamente. Eu fui criado comendo comida em fogão a lenha. Porque minha mãe tinha um fogão a lenha. Aliás, eu tenho esse fogão até hoje, guardado lá, não está em uso mais. Que é muito parecido com o aqui de casa, muito né? parecido com o seu aqui. Muito parecido. Tá? Aquelas reuniões de florzinhas, aquele negocinho. Então, mas é uma comida saborosa, você sabe disso, Wanda. Toda vez que você me convida, vem. É uma ordem, né? Vem aqui. Então, eu tenho uma consideração muito grande por você. Lembro daqueles memoráveis tardes de domingo, né? E nós fizemos junto a transmissão do campeonato rural de Natividade, que foi um sucesso enorme em toda a região. Eu ficava até imaginando como que Natividade podia organizar um campeonato tão bacana, com tão aceitação, né, por parte do público. E cidades maiores que Natividade não tinha, como Itaperuna, não tinha um campeonato igual. Sim, claro. Né? Então eu tenho até um troféu dado a mim pelo primeiro organizador desse campeonato, que hoje presta serviço à Polícia Militar. Né? Ele hoje é PM. Sim. Né? Lucélio, nosso querido Lucélio. Então eu tenho lá na minha prateleira lá uma lembrança que ele me deu. Na época do Dr. Márcio era prefeito de Natividade. Dr. Márcio era prefeito de Natividade. Isso foi na década de final dos anos 90, né? Foi, os anos 90. 98, 99, algo assim mais ou menos. Foi nessa época. Então eu lembro daquelas memoráveis tardes com você, né? Assim, não quero nunca me gabar disso, tá? Transmitir decisões no Maracanã, jogos por todos esses estádios do Rio de Janeiro, do Estado, Espírito Santo, né? Bahia, mas o que eu lembro mesmo são aquelas tardes em cima de Kombi, era difícil, que durante o maior tempo era pasto.
E no dia do jogo era reservado ao jogo de futebol. Exatamente. Né? Então eu sinto uma saudade daquilo muito grande. É aquela cultura do homem da roça, Exato. né? Que trabalhava. É coisa comum. Trabalhava a semana natural. toda e ao final de semana a diversão que ele tinha era o futebol. O futebol, é futebol. Aquela coisa bem varziana mesmo, né? Eu voltava lá meu tempo de criança. Até quando eu pulava muro para ver jogar o Comércio contra a Natividade, Porto Alegre, entendeu? Era criança, então eu lembro aquelas tardes de domingo. E lembro aquelas tardes atrás lá do balneário, aquele campo que tinha lá. No estádio que não existe hoje mais, num campo que não existe hoje mais, né? O pessoal chamava o campo do Garrucha. Falando isso do Garrucha. Faleceu recentemente. O Garrucha, eu me lembro uma vez, tinha um ditado, né, popular que quem usa Garrucha é 2 tiros, 1 corrida, né? O Garrucha naquela oportunidade deu uma corrida com um canivete. Eu me lembro dessa história. Deixemos os personagens de lado, mas foi uma história. Foi uma corrida legal. Eu me lembro, isso era final dos anos 90, isso, né? Uma dificuldade muito grande, a gente não tinha muita viabilidade técnica. Eu me lembro, se o Tito me permite, a gente transmitia, aliás, a Rádio Natividade está fazendo 25 anos agora, esse ano de 2022. Era bem no início ainda, tudo muito precário, tudo muito artesanal ainda, graças a Deus bem diferente hoje, a gente detém já um know-how, uma tecnologia bacana. E a época era tudo muito difícil, né? Nós não tínhamos na época, não existia telefone celular, né, Tito? Não existia telefone celular. Internet, a gente nem sonhava. Nem pensar que internet. Que existia internet, né? Não tinha. Era na bamburra mesmo. Então a gente era por telefone fixo. Telefone fixo. Né? Era um rádio telefônico, chama-se rádio monocanal. A gente botava uma antena apontada aqui para o centro, na bateria. E não tinha na época cabine. O que acontecia? O meu pai, como está lá guardado até hoje, lá, claro que hoje sucateado, mas meu pai guarda tudo isso. A gente tinha uma Kombi antiga, aquela Kombi antigona mesmo. E a gente fazia tipo. Em cima da Kombi. Tinha um bagageiro por cima dela, tipo um giral. E eu encostava a Kombi e ali era a nossa cabine, por cima da Kombi, né? E aí aconteceu essa história, né? Foi uma confusão lá com o falecido Garrucha, aliás, com uma pessoa muito querida entre nós, mas deixa pra lá. Eu não sei quem é, nem me lembro mais. Eu sei quem é, mas deixa quieto. Deixa quieto, vamos falar. Houve uma desinteligência lá enfim, mas deu tudo certo no final das contas. Não houve nada de grave. Foi só aquela corrida na frente. O futebol atravessando de um campo ao outro. O futebol tem essa questão, às vezes, no calor das discussões. Né? Acontece isso, os confrontos um pouco mais, os ânimos um pouco mais exaltados, mas não foi nada nem que isso. Mas e o Campeonato Rural está voltando agora esse ano, né? Claro. Naquela época, né, Wanda, que nós fizemos uma dupla, né? Compramos o teu horário da Rádio Itaperuna. Na época. Eu conhecia você pouco pouco me conhecia. Mas nós entendemos a mesma língua de rádio. Sim. Então nós começamos a transmitir, compramos o horário da rádio. Exatamente. A rádio não assumia. Exato. E nós assumimos. Isso foi quando? É que nós compramos o futebol da rádio. O futebol da rádio. Nós fomos sócios na época disso, e começamos, né? com a nossa equipe, né? Transmitir, apanhava eram os jogos do Rio de Janeiro, né? Os jogos do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Então nós viajamos muito. Quando você quis montar a sua emissora, você quis como carro-chefe o futebol. Aí você estava até sem jeito de me chamar, achando que tinha uma fama grande, coisa que não é nada disso, de ajudar você a fazer o campeonato rural. Exatamente. E eu topei na hora, falei, não, vamos sim. Vamos lá, vamos fazer esse campeonato rural. Eu gosto de ver esse futebol amador. E gosto, adoro. Olha, e não arrependo, não. Tem saudade, tá? Tem saudade. O futebol rural, o futebol amador, né? O de várzea, né? Como o pessoal fala, sem sombra de dúvida, é o que mais tem emoção. É mais emoção. Talvez falte técnica, talvez falte beleza para quem conhece futebol. A beleza que eu falo de passes, aquela coisa toda. Mas o que falta em um, sobra no outro. Não é verdade? Que é o amor à camisa. Exatamente. A emoção que isso transmite. O que talvez tenha no futebol profissional, a técnica, os grandes medalhões, não tem muito amor, né? Hoje em dia, eu costumo dizer o seguinte, Tito, né? Você vê a apresentação hoje de um jogador de futebol, ele beija o escudo hoje,
e amanhã tá beijando o outro. Ou tá beijando o outro, é verdade. Não é mais aquela coisa. O cara é profissional. É. E a gente não tá aqui recriminando, não, porque os tempos são outros. Os tempos são outros, gente. Mas mudou. Aquele Até o futebol mesmo mudou em termos de tática. Antigamente o time era o seguinte, era de 1 a 11. Exatamente. E mais o reserva, 12, 13, 14, 15, hoje é 16. 59, 30. Hoje a gente acompanha o número do futebol americano. Exato. Do Basquete 97, 98, 85. E outra coisa, antigamente tinha o ponta esquerda, ponta direita, o volante de contenção, o meio armador, o centroavante, os zagueiros, os laterais. Hoje não tem isso. Hoje, onde está a bola, está todo mundo perto da bola. Você pode reparar na televisão. As posições não são definidas, né? Não são definidas. Às vezes a bola está aqui na esquerda. Você pode reparar na televisão, tem na esquerda brigando aqui, o lado direito lá não tem ninguém. E o jogador é incapaz de levantar a cabeça e ver o outro lado e transferir a jogar, tirar daquele confusão ali e transferir para o outro lado lá. Eles são incapazes de fazer isso. Então hoje o futebol hoje é diferente. Não é aquele futebol mais tipo xadrez, jogo de xadrez, as peças nos seus devidos lugares. Tá? Hoje o futebol não existe isso. Mudou, hoje o futebol está jogando a lá pelada em alta velocidade. Essa é a verdade, lá pelada em alta velocidade. É uma pelada em alto estilo, né? Em alto estilo e caro, né? Muito caro. Tá aí os salários de jogadores aí de 1.800.000, não sou contra não, hein? É a arte deles, é uma profissão curta. Né? Você pode ver que o jogador quando chega a 32 anos, não, tá velho, não vai ser contratado porque já está com 35 anos e às vezes o cara ainda joga bola pra caramba e às vezes com 20 e pouco não está jogando mais. Mas o vigor físico hoje é muito exigido, né? Muito exigido, daí as contusões eu não me lembro. Eu tive o período que eu joguei futebol amador, como muitos aí que podem estar vivendo aí, que jogaram também futebol aí, não falavam de problema de joelho, problema de contusões. Eu tive uma distensão, todo o tempo que eu joguei futebol, uma distensão na coxa direita. E fora disso eu nunca mais tive nada. Hoje não. Hoje jogador cãibra, poxa, hoje corpo comum, jogador toda hora com cãibra dentro de campo. Hoje jogador com problema de joelho, problema de menisco, problema de não sei de quê, panturrilha, e aí vai. Verdade. É o excesso de preparação física, porque antes era a bola que corria e o jogador recebia. Hoje não. Hoje quem corre é o jogador e a bola rasa para ser recebida. Beleza, vamos lá. Falar um pouquinho do futebol, vamos falar um pouquinho da sua vida. O Tito é uma pessoa muito querida aqui na atividade. Graças a Deus. Para quem não sabe, o Tito, além de radialista, o Tito é servidor, quer dizer, ainda, né? Mesmo, ainda que aposentado, é servidor público, né, da União, e o Tito foi também servidor público do estado do Rio de Janeiro. A minha vida, eu comecei com 15 anos trabalhando no comércio, né? Tá. Do comércio. Vai lá que qualquer coisa te interrompe. Eu fui trabalhando no comércio com 15 anos. Ser filho de uma família tradicional de Itaperuna, né? Sim. O meu pai foi trazido de Muriaé para Itaperuna, mas antes morou aqui nessa rua que você mora. Abração para Marcelo Cardoso, está dizendo que está em Jundiaí. Jundiaí é São Paulo, São né? Paulo, Jundiaí é São Paulo. Um abraço, Marcelo. Obrigado, querido. Mas prossiga. O meu pai antes, o papai e a mamãe, eles moravam aqui nessa rua. Aqui na Bagaceira? Aqui, essa rua que você mora aqui. Essa rua aqui você mora, não sei qual é a casa. Rua Basílio de Lanes. Eu não sei qual é a casa mais. Uma das mais antigas que tem na cidade. Eu passava com a mamãe aqui para ir no santuário, ela falou assim, eu morei aqui. Antes de ir para Itaperuna. Então a mamãe foi levada para Itaperuna pelo doutor Raul Travassas. O papai foi levado para... Doutor Raul Travassos, para quem não sabe, era um médico em Itaperuna, que aliás dá nome a uma das ruas aqui, uma das ruas centrais. Inclusive é a rua onde fica a Rádio Natividade. O doutor Raul Travassos. Ele foi prefeito de Itaperuna, né? Foi líder político da antiga UDN e foi um médico que morreu sem deixar bens. Tá? O Dr. Raul segurava o Hospital São José do Avaí e funcionava onde é a Fafita, onde a Faculdade de Itaperuna era o Hospital São José do Avaí. E o papai ajudava ele na parte financeira, que o papai tinha a única oficina mecânica, que era uma oficina mecânica, e ao mesmo tempo uma aula para motoristas e mecânicos. Uma época que quase não tinha carro, né? Não, ninguém quase tinha carro, só os coronéis tinham carro. Tá? E a mamãe tinha uma barata, embora não soubesse dirigir.
né? Aí o papai construiu, né, no Hospital São José do Avaí a enfermaria, porque naquela época não tinha enfermaria. O Hospital São José do Avaí só tinha cimentado a sala de curativos, cirurgias, pequenas cirurgias. Se você me permite, porque eu conheço a vida do Tito bastante, se você me permite, inclusive quando o São José do Avaí fez 100 anos, foi editado... 80 anos. Não, foi 80 anos, desculpe. Né, 80 anos foi editado um livro em que o seu pai, né, foi lembrado, né, como um dos fundadores do Hospital São José do Avaí. O pai do Tito foi um dos fundadores do Hospital São José do Avaí. Né? Esse hospital grande que a gente tem hoje, claro que ele não começou grande. Não, ele começou pequenininho. Ajuda de um, ajuda de outro, ajuda de outro. Um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de café, um porco, um bezerro. O papai sustentou o Hospital São José do Avaí até a morte dele. Foi um dos mantenedores, né, do hospital, né? Inclusive, uma das comidas baratas que era servida também lá, agora você vê bacalhau e carne seca, que era uma coisa muito barata na época. Hoje é uma comida, né, de granfino, um bacalhau, poxa, né? Exatamente. Então, o macarrão... Então, o hospital, quando começou, era aí na Faculdade de São José. O local onde era o hospital era na Faculdade de São José, sim, né? Que, aliás, eu me formei lá, inclusive. Né? Eu estudei até o 2º ano de serviços sociais. Perfeito. Aí eu parei depois. E o seu pai foi um dos fundadores do Hospital São José do Avaí, né? Ajudou, um dos grandes beneméritos do hospital. Está no livro de 80 anos do hospital. Na Terra da Promissão também, um livro que conta a história de Itapiruna, tá, o nome do papai. Tá? Perfeito. E a casa do Dr. Raul é aquela que fica na esquina ali, são 3 casas ali naquela praça onde tem hoje aquelas barracas, né, de comércio informal. Tá? Eu não chamo de camelô, porque camelô é pejorativo. Sim. Camelô é aquele que vende as coisas e fica correndo da polícia. Não e é ali o caso, né? Ali eles pagam impostos, né? Eles pagam luz, pagam, então não é camelô. Então, o Dr. Raul morava naquela casa ali de esquina, a Rua Major Porfírio Henriques, com a praça. O Dr. Raul morava ali. E nós morávamos naquela outra rua, Rua Tiradentes, que ainda mora até hoje lá embaixo. E foi através do papai do Dr. Raul que trouxeram o doutor Edgar primeiro dia para Itapiruna, porque ele vinha de Campos para dar plantão no Hospital de Itapiruna. Aí foi sugerido ele vir direto para Itapiruna, mas faltava um lugar onde construir uma casa. Sim. Aí foi construída a casa, que foi até pouco tempo da família do Dr. Edgar Pedro Dias, depois foi vendido, foi reformado, não sei o quê. E ali morava o primeiro tratorista de Itapiruna que aprendeu com o papai, era garoto ainda, com 16 anos, chamado Armênio Santos. O Armênio Santos ganhou uma casa que era lá no Horto Florestal, que não era ainda muito urbanizado. Era um mato, né? Era um mato lá. Ganhou uma casa lá, um quintal grande, e a troco do casebre dele, que era ali na Rua Tiradentes. Casebre. O casebre foi desmanchado e construíram uma casa bonita. Uma casa bonita ali, que foi do Dr. Edgar, que agora recentemente vendido, transformou assim um pequenininho centro comercial ali, entendeu? Então, o papai morou aqui, o papai e a mamãe moraram aqui na atividade. Tá? Aqui na Bagaceira, né? Chama Bagaceira essa rua aqui? Uhum. Nessa rua aqui. Passava pelo santuário com a mamãe, ela falava comigo, moramos aqui, antes de ir para Itapiruna, então, porque Itapiruna era no centro Mauá, ainda tinha mais carros, né? E mais fazendas que precisavam de motores a explosão. E o papai cuidava disso, entendeu? De motores à explosão. Inclusive na Segunda Guerra Mundial, eles me contavam isso, ele que criou um sistema de carro ser conduzido com gás. Uhum. A gás, imagina, andava com um botijão enorme, aquelas garrafas enormes barradas do carro atrás, quer dizer, tirava toda a beleza dos carros. Mas era o que tinha, né? Que tinha porque a gasolina estava escassa na época. Estava escassa, né? Devido à Segunda Guerra Mundial. Foi quando os americanos construíram lá em Itapiruna, ainda tem hoje uma chaminé, se vocês forem em Itapiruna, tem uma chaminé na Leite Glória ali, e tem uma caixa d'água também ali no pátio da Leite Glória. Foi construído ali uma usina de extrair álcool da mandioca nessa região. Mas não chegou a funcionar, porque logo depois acabou a Guerra Mundial. E voltou ao normal. Voltou ao normal. Quando os americanos vieram para Itapiruna, trazendo a que seria a maior fábrica de leite em pó do Brasil na época, pó instantâneo, a Flexman Royal, né? que era a patente da Glória, né? Que a Glória era... Aliás, a Glória era a marca da Flexman Royal, que é a multinacional. Então, quando eles vieram para Itapiruna, os americanos viram toda aquela engrenagem que ia fazer o álcool da mandioca e levaram embora. Entendi. Entendeu? Só ficou a chaminé e a caixa d'água.
Então, eu trabalhei, por exemplo, que eu estava dizendo, no comércio, com 15 anos. Você ficou órfão de pai muito cedo, né? Aos 2 anos. Você não chegou a conhecer o seu pai, né? Não conhecia meu pai. Ele me conheceu, mas eu não conhecia ele, não. Sim. Aliás, ele me conheceu como criancinha, bebê, né? Bebê, né? Agora não sei. Mas ele lá de cima está tão que eu sei. Eu trabalhei com 15 anos no comércio, depois fui trabalhar, dali eu fui para o Exército, para o Colégio Militar do Rio, na rua Francisco Xavier, e retornando, eu fiquei 1 ano sem trabalhar, fui trabalhar no Colégio Bittencourt como regente de disciplina. Então, aliás, muitos alunos aqui de Natividade. Eu lembro de você como regente do Bittencourt. Inclusive, ainda, né? Eu tinha autorização já e deixar o pessoal entrar depois do horário. Devido morar em Natividade, ia de condução, podia demorar, aí não barrar ninguém de Natividade. Né? Tinha até aquele menino, filho do Elgin, que dava muito bem comigo, morreu de desastre, morreu até na festa de Natividade. Sim, sim. Ah, menino bom pra caramba, jogou comigo no time do colégio. Ele gostava de conversar, falava, não, rapaz, pode ser sem ordem para entrar. Tá? Então eu trabalhei no Colégio Bittencourt como regente de disciplina, né? E fazia o curso normal no estadual e contabilidade à noite no Bittencourt. E durante o dia eu trabalhava e jogava no Porto Alegre. Tá? Dali do colégio Bittencourt eu fui para o Rio trabalhar também no escritório de contabilidade lá, retornando entrei na rádio em 1970. Então em 2020 foram 50 anos de rádio que eu encerrei quando a Rádio Itapiruna foi lá para o aeroporto. Sim, eu vou chegar lá. A questão do rádio. Mas você teve seu tempo, né? Aí você depois entrou para o serviço público. Serviço público. Eu entrei... Toma, pode tomar. Toma, que é informal. Esquenta a cabeça. Tá com o bico seco. Vai até sem água mineral. Faltou água mineral, então a gente vai tomar cerveja. Mata a sede também. E sustenta, né? Afinal de contas tem cevada, tem milho, tem tudo. Mas aí, Wanderson, eu entrei para o serviço público como rádio operador de comunicação. Tá? E era um serviço que o governo tinha instalado para dar uma sustentação ao governo da época, que era o secretário de segurança era um coronel de exército. Sim. Tá? O meu comandante no rádio era um coronel chamado James Jakubowski, o nome até tcheco. Tá? Aí fiquei no serviço estadual, de operador passou para ser investigador. Você foi policial civil, na verdade. Fui policial civil, investigador e detetive. Sim. Depois fui para o INSS. Aí depois você passou também para a questão do INSS. O INSS, né? Trabalhava em Niterói. Onde, por fim, agora, por último, você se aposentou, né? Me aposentei. Passei em concurso no INSS, era INPS, em Niterói, como agente de colocação social. Era única, essa função não existe mais. Tá? Aquela é uma função que funcionava junto ao serviço social. Na época o INPS dava botas ortopédicas, sim, dava cadeira de roda, prótese e órtese, entendeu? Eu até fazia, né, licitações naquela relojarias lá de óticas, lá de Niterói, porque lá era o maior centro de serviço social do Brasil, que era o de Niterói. Tá? Então eu fiquei em Niterói durante 3 anos, depois vim transferido para Campos, quando acabou o serviço social, sim, praticamente, porque passou a ser INSS, e esse serviço da botas ortopédicas, prótese, tudo, foi para a LBA. Ah, tá. Foi para a LBA. E eu não quis ir para a LBA, o salário era maior, mas eu tinha que ficar no Rio de Janeiro. E não era intenção minha ficar no Rio de Janeiro. Tá? Era voltar para a nossa região aqui, poxa. Aí vim transferido para Campos, que era o único lugar que tinha serviço social. Não tinha ainda. Com fim praticamente de serviço social, abriram mão, aí eu vim para Itapiruna, trabalhar no serviço... Onde você acabou se aposentando, né? Aposentei, já alguns anos atrás, né? Aposentei com 35 anos de serviço no INSS, e juntando os tempos, 41 anos. Beleza. E o rádio, Tito? Como é que foi sua entrada no rádio? A entrada no rádio foi em 1970. 1970, né? Eu voltei para Itapiruna e fiz uma amizade com o Joãozinho Piqueira. Aí o João Piqueira, o negócio de futebol e tal, o João Piqueira falou assim, você está trabalhando não? Eu falei assim, não, estou retornando do Rio, estou sem emprego. Você trabalha na Rádio Itapiruna?
Falei, Isso em 1970. 70. Falei, pô. Você é jovem ainda, né? É, jovem ainda. Quer dizer, não que não esteja hoje, Cabeludo, bigodudo. Eu não, vou sim para a rádio. Mas para trabalhar, eu pensei que era escritório. Cheguei lá na rádio, então não sei o que mais. Aí Mas você não tinha cancha para o microfone ainda, não? Não. Que fala microfone, rapaz. Foi ter uma contabilidade. O Zé Maria Guimarães tinha 17 anos, trabalhava na secretaria, recebendo dedicatórias. Sim. Que a pessoa pagava Na época era pago, né, os anúncios, né? R$1 para dedicar uma música. Pois é, para mandar uma música, na época era cobrado. É, cobrado. Tinha um programa às suas ordens. Eu me lembro ainda, eu comecei no rádio no início dos anos 90, ainda nos anos 90, 94, 93, a coisa. O pessoal mandava dinheiro na carta ainda. Na carta. Eu me lembro ainda um pouquinho disso. As pessoas mandavam para o rádio uma carta e dentro ia uma nota. Né? Dedicando o aniversário de quem, Verdade. O casamento não sei de quem. Meu tempo ainda. Então eu mandava isso, tinha um programa às suas ordens, começava às 2 horas e até 6 horas. Tá? Então era pago. Então, e olha, ficava assim. Tanto que tinha dia que não dava tempo você tinha que deixar para o outro dia, porque não havia espaço para atender todo mundo. A rádio na época funcionava... Na rua hoje é o Amadeu Tinoco Lacerda. Hoje é o cinema. Aquela rua antigamente chamava 3 de outubro. Aí passou a ser Amadeu Tinoco Lacerda, em homenagem a um ex-prefeito de Itapiruna. Perfeito. Tá? Então eu fui trabalhar ali. Mas aí o Weber de Andrade, que foi um grande locutor de rádio, ele trabalhou inclusive teve prestando serviço na Voz da América durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo a história dele, ele tinha recortes de jornais. Ele fazia o 2º ano de medicina quando ele foi para a guerra, e como ele era locutor, ele foi um que apresentou pela primeira vez no Chacrinha, no Rio de Janeiro, na URCA, o Weber de Andrade. Ele tinha documento provando isso. Tá? Tinha jornais provando isso. Então o Weber de Andrade, que a gente chamava de Ladeirinha, em alusão ao César Ladeira, que era o grande nome do rádio na época, da Rádio Nacional do Brasil naquela época. E o Weber de Andrade era chamado de Ladeirinha, tá? Que ele apresentava também os programas lá. Então ele veio para Itapiruna e ele me contou que durante a Segunda Guerra Mundial ele perdeu o pai dele, e aí um mês ele recebeu uma comunicação que tinha morrido a mãe dele. Quando ele retornou, ele não conseguiu entrar na medicina de novo. Aí ele começou a seguir grandes circos na época, apresentando grandes circos. E nesses grandes circos ele conheceu a Dona Amélia em Minas Gerais, casou. Ao passar por Itapiruna, tá? Foi trabalhar na Rádio Itapiruna, precisava dele, e dentro da Rádio Itapiruna ele conseguiu um emprego público na prefeitura para trabalhar no Matadouro. Ele tinha que acordar às 5 horas da manhã, de voltar lá, para 7 horas botar os programas de sertanejo no ar. Aí o Tuneca também era locutor, mas secretário, porque assinou minha carteira, era secretário da Câmara Municipal, e faltou um, faltou outro, falou, entra aí com você no microfone. Eu falei, uai, como assim? Você não sabe ler? Sei, então você lê o que está escrito aí. Era assim, né? Sabe ler, né? Vai lá, vai lendo aí o que tem entendendo. E o Weber foi um grande comunicador. Só contextualizando, o Weber é neto hoje é inclusive o gerente da Rádio Itapiruna, é neto dele, o Tiago. O Tiago é neto do Weber de Andrade. Tá? O Weber de Andrade, quem foi me incentivou, ele foi comentarista de rádio também. Ele falou comigo. Quem incentivou a ir para o esporte foi ele. Tá? Então eu fui para o programa para ler os anúncios e apresentar música, né? Itapiruna, 8 horas, 20 minutos, para música tal. E na época, os anúncios, para quem não conhece, não é gravado como é hoje, não. Era ao vivo. Tinha umas fichazinhas, eu quando comecei no rádio, eu entrei como locutor publicitário. Né? Tinha umas fichazinhas, o locutor principal ele parava de falar, aí você ia para ler as propagandas. Isso aí. Então tinha um locutor principal do programa, que era o apresentador, e tinha um locutor publicitário. A gente ficava lendo os anúncios, lendo as publicidades. Eu cheguei a ser sozinho na rádio, praticamente. Olha, sempre uma época na rádio, o Tuneca era o gerente, mas ele era secretário da Câmara Municipal. Reunião de Câmara, o Zé Luísio, que era um grande amigo, que se criou fantástico dentro do rádio, começou carregando gravadores, que gravadores grandes. Quando a rádio fazia programa na casa dos outros, eu tenho um aqui deles. Visita cordial. Então você tinha que carregar aquele gravador desse tamanho de rolo para poder. Então o Zé Luiz começou assim. E depois ele foi ser técnico de rádio ali.
e por sinal excelente. Habilidoso e outra coisa, caprichoso, demais. Tá? Ele tinha aquele rádio como se fosse o filho dele, um bebê. Foi um dos grandes homens que me ensinou o rádio. O grande amigo de todo mundo. Então, ele fazia o seguinte, 2 horas da tarde ia da reunião de Câmara. A Câmara funcionava onde era ali na rua, ali perto da Rádio Itaperuna, onde funcionou a prefeitura. Ainda tem a Câmara lá, onde tem a Câmara até hoje lá. No terceiro andar. Terceiro andar. Aí era 2 horas da tarde, o Joãozinho, que foi vereador, João Piqueira, tá? Ia para a técnica de som, para o Zé Luiz ir para a Câmara, para poder controlar a técnica lá. Aí eu ficava com o programa suas horas, começava ali para o lado de 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Aí quando eu abria a rádio, eu ficava lendo até esperar o contato. Aí eu manda o título. Aí o Joãozinho botava num dobrado. Era o tempo que você se deslocar de um lado. Exatamente. Aí eu saía correndo. Pertinho, né? Pertinho, eu saía correndo da rádio, entrava na câmara e pum, já pegava o microfone e já dizia. Estamos falando aqui diretamente da Câmara Municipal de Itaperuna, com a palavra o presidente fulano de tal, para o início dos trabalhos. Aí passava para o presidente e eu só ficava anunciando os vereadores. Então eu entrei no rádio assim, menos anúncios. Depois apresentando o programa Suas Ordens. Aí depois do Danilo Terra, que apresentava o programa De Você para Você, cujo o prefixo era aquela música Moendo Café. Era assim. Aí o Danilo foi para a aeronáutica. Aí o Tonega, você assume o programa de você para você também. E eu assumi, só que eu mudei muita coisa dele. Olha, uma das coisas que eu mudei no rádio era quando eu cheguei, quando anúncio fúnebre, por exemplo, o falecimento, aí dava um tiro, batia um sino, aí você nota de falecimento. A família, comunica o falecimento de fulano de tal, assim, o corpo está sendo velado no necrotério do Hospital São José do Avaí, o necrotério da Casa Santa Terezinha, e será sepultado no cemitério local. Eu falei, pô, mudei isso tudo. Aí eu mudei a redação, tá? O corpo está sendo velado na capela do Hospital São José do Avaí. O corpo está sendo velado na capela da Casa de Saúde Santa Terezinha. E será sepultado, só tinha um cemitério na época, será sepultado no cemitério São José do Avaí. Então, botei nome nas coisas, porque necrotério é onde se faz necrópsia. Sim. Não é onde se vela um defunto, um ente querido, pô. Peraí. Então não é assim. Aí eu mudei muitas coisas ali na rádio e tal. Eu comecei. Programa de você para você, programa sertanejo de manhã, porque o Weber não dava para chegar a tempo. Aí o Weber, faz para mim, eu fazia, 7 horas da manhã, programa Mangueira e Mangueirinha, 2 violinos. Aí, ó. O Adriel está falando para você falar sobre aqui, ó. Fale sobre a dupla Mangueira e Mangueirinha. Ah, sim, então, ótimo. O Mangueira cantava com a voz boa, bom violeiro, mas era gago. Quando ele ia falar com você, ele ficava... Aí saía a voz. Tinha esse problema. O Mangueira e o Mangueirinha apresentavam os programas, tá? Na segunda, quarta e sexta-feira. E na época era tudo ao vivo, né? Ao vivo? Você tocava... Não, ao vivo. Tinha um palco na Rádio Itaperuna Antiga e havia uma cortina, assim, quando havia auditório. Era tipo um teatro, na verdade. Tipo teatro. Né? Era um teatro. Era um teatro. Então o Mangueira e Mangueirinha apresentava aquelas músicas. E tinha o pessoal que assistia, né? Tinha os locais para assistência, podia. Espectadores. E eu ficava no estúdio. Podia ter trazido, eu não sabia, né? Tinha que trazer uma foto, eu no estúdio da rádio, estúdio pequenininho. Eles tinham um vidro na frente e o palco lá eles apresentavam. E eu apresentava aqui. Agora, aí veio o programa Mangueira e Mangueirinha. A gente estava com a viola tocando, tá? Tocando a viola, aí atendendo os pedidos também. E entre eles... Era de Itaperuna? Hã? Eles eram de Itaperuna? Era de Itaperuna, rapaz. Eles moravam lá, eles vinham a pé, rapaz, lá da Cidade Nova, lá do Surubi. Quem tem uma ideia onde é Surubi? É onde ali pro lado da feira, que é onde é realizada a feira em Itaperuna, um bairro ali atrás. E ali era tudo mato na época. Tudo mato, pô. Aí eles vinham pela linha de trem.
com a viola aqui, ó. Trazia a viola e pá. E tinha o senhor Zé das Abelhas. O Zé das Abelhas, o Zé das Abelhas tem um lado dele, ele fazia anotações de bicho, mesmo enquanto ele era preso. Por causa disso, né? Aí o Diomedes, que era da polícia, ligava para mim e disse, Tito, depois você vem aqui, tem um artista seu preso aqui. Aí eu ia lá, eu levava quentinha, ele dava um jeito, ele liberava. O Zé das Abelhas declamava, e bem, tá? Poemas, versos como a Folha de Maracujá, que é de Catulo da Paixão Cearense, tá? Que morreu em 1948, 10 de maio de 1948, Catulo Cearense. O Catulo da Paixão Cearense, autor de Luar, de Sertão e tantas outras músicas, né? O Zé das Abelhas declamava a Flor de Maracujá, aqui é um poema bonito, e declamava também os versos do Nelson Magalhães Pinto, que era um garagista que morava e tinha sua garagem ali na rua Assis Ribeiro, e é pai de Nelma Pinto e Omar, né? Tinoco. Esses dois, inclusive, são artistas. Ela tem uma voz bonita, né? Uma das primeiras vezes que eu vi cantar Only You, do conjunto de Pleasure, né? Foi com ela cantando Only You, a Nelma Pinto, que era filho do Nelson Pinto, casado com dois, que era músico de um conjunto que exibia na Tábua dos Puris. Era um restaurante da elite que tinha em Itapiruna, funcionava ali onde existiu, onde hoje é a loja Macker, né? Aquela loja, acho que é Macker mesmo, não? Max, aquela loja ali, por ali que ela funcionava. Era um prédio velho. Como é o nome do restaurante? Tábua dos Puris. Tábua dos Puris. Você entrava assim num beco, funcionava lá atrás. Uma comida saborosa pra caramba. Bom, então, essas coisas, eu lembro bem do rádio. Tá? E tinha, às terças e quintas de sábado, o programa Zélio e Zelinho. O Zélio tinha uma voz de barítono, mas morreu novo, de tanto beber. Era cara novo, mas tinha uma voz, precisava ver que voz que ele tinha. E o Zelinho, que inclusive se apresentaram a convite, uma época, no tênis clube, que é um clube de elite. Todo mundo sabe que o Itapiruna Tênis Clube é um clube de elite. Sim. Aliás, o Itapiruna Tênis Clube, aquela parte traseira ali, foi doado pelo meu pai. Meu pai é um dos fundadores do Itapiruna Tênis Clube, que eu sou sócio proprietário por isso. Tá? Que o papai era sócio proprietário, fundador do ITC. Então aquela parte de trás ali, onde está a piscina, não sei o quê, era do papai. O papai ajudou a doar aquilo ali para o Tênis Clube foi inaugurado em 1936. Bom, voltando lá, Zélio e Zelinho. E o Zélio tinha uma voz muito bonita. Então era terça, quinta e sábado, Zélio e Zelinho. Eles que receberam convite para se apresentar diante da elite, o trabalho deles de sertanejo, que até então ninguém ligava muito para sertanejo, a não ser o pessoal de roça. A cidade era rock, era Elvis, era The Beatles, entendeu? E o pessoal mais antigo, o pessoal de Seresta, o pessoal de Nelson Gonçalves, desses cantores, Angela Maria. Então, pela primeira vez, foi apresentado no ITC, perante a elite, a música sertaneja com Zélio e Zelinho. Depois passou o Zelinho, o Zélio morreu, aí entrou um outro. Tá? Substituiu. Entrou Zelinho e Zelito, que agora soube recentemente que morreu também. Esse rapaz, fora do rádio, ele trabalhava vendendo balas, doces, através de bicicleta, entregando esses barzinhos, botiquinhos dos arredores da cidade, entendeu? Sim. Ele entregava ali. E teve um de Querendo, que também chegou a cantar lá com o Zelinho, tá? Ele é padeiro lá em Querendo. Uma vez eu encontrei com ele lá no Exército de Transmissões. Sim. Ele disse que tinha uma padaria, estava trabalhando na padaria lá em Querendo, Bom Jesus do Querendo. Então eu apresentei esse programa todo e apresentava também as reportagens, a inauguração do Banerje, que é hoje Itaú, ali na Major Porfírio Henriques, da biblioteca do Dr. Caio Buarque de Nazaré, que era advogado, poeta, tá? E irmão de Rui Barbosa, Rui Buarque de Nazaré, foi fundador do Clube de Regatas de Itapiruna, e na época o Rio Buré é muito grande, muito largo e muito fundo, tinha regatas também naquela época, né? Eu não peguei, tá? Eu não peguei, mas eu sabia que tinha. Sim. Porque me falaram isso, o próprio Dr. Caio Buarque falou isso comigo, tá?
E vai falando comigo, eu vou guardando na cabeça, depois eu vou batendo. Eu vou falando para os outros, vou falando como eu estou falando para você aqui, contando esses lados aí da história, né? Um pouco da história de Itaperuna, da minha função dentro do rádio. E eu gostava de fazer um outro programa que era muito ouvido, era de 9h30 a 10 horas da noite. Chamava O Canto da Saudade, né? E o prefixo era aquela sucesso assim: algum dia eu direi que te amo com fervor e que não sei viver sem teu amor. Então, esse era o prefixo do Canto da Saudade. Só tocava essas músicas de Chico Alves, né? De esses cantores antigos, Carlos Galhardo. Eu gostava muito de fazer esse programa, de 9h30 às 10 horas. E sábado era o seguinte, era sabatina musical, não está dizendo sabatina musical, de 8 horas às 10 horas. Então, de 8 às 10 horas, tocavam 3 músicas e lia um comercial, o que hoje faz as FM. Fazia as FM antigas. As FM hoje não estão mais, eles teve que tornar-se comercial, mais comercial, teve que sair para esse campo. Tá? Teve que sair para esse campo. Então, foi nesse intervalo aí, em 72, que eu fiz o samba enredo, que eles consideram lá o samba... Você foi compositor também, né? Dos sambas enredos, né? Samba enredo. Dos carnavais, memoráveis carnavais de Itaperuna, né? Desse 72 foi interessante. E o carnaval de Itaperuna pegava fogo naquela época. E o Marca-Tempo era a escola que tinha ganho um carnaval em 61 e não ganhou mais. Quem ganhava era o Nilson da Itaperuna, que era o Castelo, ou então a Vinhosa. E a Vinhosa ia comemorar o tetracampeonato de 72. E eu naquele intervalo ali, sendo que depois das 10 horas, já tinha sempre um táxi esperando eu, mais uma turma, para a gente vir para os bailes aqui na atividade, Poçunca, Tombos, Muriaé, Carangola, Bom Jesus. Todo sábado eu saía para dançar, porque Itaperuna sábado eu morria, não tinha nada não. Quem tinha era a região aqui, é que tinha baile. Por isso que lá em Itaperuna, a rodoviária antiga era cheia de cartazes anunciando baile em Tombos, baile em Poçunca, baile na atividade. Eu ajudei muito a divulgar o Calorão. Você sabe o que é o Calorão? Sim, aquela parte externa do clube hoje, aqui de Clube Esportivo da Atividade. Foi sendo uma boate, a Boate Calorão, no tempo do João Menezes, doutor João Menezes, João Sabiá. Ele era presidente. Que foi seu colega de trabalho. Muito colega de trabalho, e amigo meu até hoje. Inclusive me deu um cachorro que o filhote vale R$800. Um cachorro belga, né? Um pastor belga, grande, bonito. Tá até hoje lá, pulando vocês, se derruba. O João era presidente do Líder Esportivo, então ele fez a Boate Calorão. E eu anunciava os bailes lá no Calorão para ele. Aí, em contrapartida, eu tinha ingresso de graça para entrar ali. Era o jabá antigo. Era o jabá antigo. Dou lá, tocamos da cá. E assim a gente fazia as coisas, né? Mas aí, eu estava fazendo... A Fabiana está passando aqui atrás. Aqui, né? Assim, eu estava fazendo o programa sabatino, Zé Maria tinha sido com intenções de ser vereador, e eu ajudei ele a ser vereador, como ajudei João Piqueira a ser vereador, porque eu tinha muita popularidade. Então, no microfone eu ganhava os votos. Alô, Limoeiro, olha, nesse domingo nós vamos levar o time D49, prefeito Carrado, e vamos levar o Joãozinho. Então, eu vou levar o Zé Maria. O Zé Maria foi eleito vereador, o Joãozinho foi eleito vereador, e o Danilo Terra foi eleito vereador. Que eu ajudei através do microfone, tá? Porque eu era muito conhecido, muito popular, querido, né, naquela época, toda a região ali de Itaperuna. Então eu ajudava eles queriam, eu levava o time lá, eles queriam me conhecer, então, aí eu pedia, bota nisso aqui. Aí o Zé Maria foi eleito presidente do Marca-Tempo, tá? E chegou lá no estúdio e falou assim, aqui você foi eleito presidente do Marca-Tempo, parabéns, e você vai ser o compositor. Eu falei, que é isso, rapaz? Não tinha feito nada na vida? Eu nunca tinha feito, fiquei compositor, eu? Você está brincando? Não, você não fica fazendo verso aí nos intervalos. Eu falei, fazer verso aqui no intervalo. É uma coisa, né? É uma coisa, pô. Agora, fazer samba enredo, rapaz, eu não sei fazer samba enredo, não. Se vira, tem 3 temas para você escolher aí. Você fala sobre o governo,
que era o governo militar na época, 72. As coisas que o governo estava fazendo. Mobral, o Brasil entrando na via Intelsat, né? Construindo a Transamazônica, né? Que eu tive muita dificuldade com o cantor para poder falar Transamazônica. Quer dizer, que o texto Transamazônica, espinha dorsal do progresso, levando, trazendo riqueza e civilização. Mas quando chegava na Transamazônica, ele falava Trânsica Amazônica. Ai, meu Deus do céu. E eu e Zé Luiz ficamos até 2 horas da manhã, rádio saiu 10 horas, até 2 horas da manhã, tentando ele gravar Transamazônica. Treinava quando chegava na Transamazônica. Ele falhava. Aí deixa gravado isso mesmo, vai assim mesmo. Então, ficou. Aí o Zé Maria chegou e deu 3 temas. Ou fala sobre o governo, as obras do governo, ou fala sobre o marca-tempo, tá? Ou fala sobre os 150 anos que está sendo comemorado esse ano, 72, 150 anos da independência do Brasil. Escolhi um desses 3 temas. Fiquei doido. Cheguei aí no Rio, estar com um primo meu que morava na usina da Tijuca, que gostava de samba, pegar umas aulas com ele, ele falou, mas não encaixava naquilo que eu queria. Não. Aí um sábado daquele lá, a música tocando, eu fui e juntei os 3. Aí coloquei educação, comunicação. Né? Educação, comunicação. Pediu licença, toda especial, desfilando para mostrar o nosso samba, nosso enredo, para este carnaval. Mostrando o samba, ritmo alegre e popular, que sacode o morro até o sol raiar. Desculpe, seu moço, mas devido à empolgação, só agora eu agradeço e faço a apresentação. Sou uma escola de samba, acadêmicos da tradição, da bela terra com seu samba. Exaltação ao dever de Brasil por excelência, 150 anos depois da independência. Transamazônica, espinha dorsal do progresso, levando, trazendo riqueza e civilização. Trabalho do governo em benefício desta nação. Nosso Jabas passarinho na pasta da educação vai mostrando à juventude o caminho da evolução. Brasil via Intelsat, mostrando por toda parte a melhor terra do mundo, dentro da integração. Brasil gigante, lá, 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 lá. Bom, juntei os 3 filhos e ganhei o carnaval. E fui ameaçado de morte. Por quê? O pessoal da Viota não aceitava. Agrediram o Zé Maria, quiseram me pegar. Meu Deus! O negócio era feio de cara. Era uma rivalidade de tamanho, né? O quê? Nossa Senhora, rapaz. Apedrejaram uma época lá o Orlando Tavares, rapaz. Orlando Tavares teve que sair na viatura da PM, se proteger. Orlando Tavares é ex-prefeito, né? Dessa época, não. Não, Nessa época não era ainda, né? Era o Rubi Leite. Leite. Tá. E era tudo, a Vinhosa tinha preparado a maior festa, com o presidente de prefeito, deputado, lá na Vinhosa, por comemorar o tetracampeonato. O Marca-Tempo vai ganhar em cima do samba. Cantaram vitórias da hora. Ganhou em cima do samba enredo. Poxa tá? vida. Eu estava no Tênis Clube no Carnaval, cobrindo o Carnaval. O Cláudio Voltorte, que foi delegado de Itaperuna, chegou perto de mim, me apresentou um oficial do Exército, estava apaixonado no Carnaval, eu sei o que, papá, esse Tito Dourado, não sei o que mais, Aí eles falaram comigo, olha, parece que o samba enredo seu vai levar 10. Poxa. E levou 10, ganhou da Vinhosa, que tinha acompanhado um de Campos. A Vinhosa apanhava os textos do enredo das escolas de samba, fazia umas modificaçõezinhas, e daí não combinava com os enredos, o que representava na avenida. E nós, na Transamazônica, apresentamos um caminhão lotado de árvore, com um monte de bicho empalhado, né? Transamazônica, e assim fizemos a Intelsat, um satélite. O Brasil, pela primeira vez, estava usando o satélite, então não tinha, né? Sim. Aí eu ganhei o Carnaval de 72, ganhei 73, ganhei 74 e ganhei o bloco também do Estamos Aí, que é uma poesia que eu fiz, que eu transformei no enredo lá do bloco, né? Que é chamado Estamos Aí. Que é brinca no céu as estrelas, que damas bonitas são elas. Valsa também as nebulosas, girando no espaço formosa. Nesta passarela,
o ano inteiro é luz, é carnaval, mas aqui na avenida são 3 dias de folia, estamos aí. Ganhei o carnaval também. Tá certo. Grande abraço, Marco Vinícius está nos acompanhando também. O Marcos Vinícius Ribeiro. Tu foi meu repórter de campo. Grande Vinícius. Já de Biracema. Exatamente. Falar em repórter de campo, você falou um pouquinho já da política itaperunense, falamos da cultura itaperunense. O futebol, Tito, como é que surgiu a questão do futebol para quem não sabe? Né? Olha, na sua vida e o futebol em Itaperuna? Segundo eu tive informações, o futebol de Itaperuna foi consequência de jovens que estudavam na velha província, capital da velha província, do Rio, né? Rio Niterói, trouxeram para Itaperuna a novidade que estava sendo mostrada no mundo, que era o futebol. Futebol. E eles trouxeram uma bola de couro, né? E para jogar tinha que jogar num campo onde tivesse grama. Né? E foram jogar na Fazenda Porto Alegre. A Fazenda Porto Alegre é ali a cidade nova, onde está a rodoviária de Itaperuna, onde tinha antigamente a Fazenda Porto Alegre, que foi sede do município, foi a casa do Lanas Brandão, né, que foi o fundador dessa região toda, e morou ali também o interventor Cardoso Moreira, e depois o coronel Luiz Monteiro de Barros, que era dono de toda aquela fazenda ali. Então a gente falou, vamos jogar lá no Porto Alegre. Aí Porto Alegre... Era a Fazenda Porto Alegre. A Fazenda Porto Alegre, vamos jogar essa bola lá no Porto Alegre. Aí foi criado Porto Alegre em 1916, tá? Em agosto de 16. Uma vez eu vi um jornal de Itaperuna dizendo que o doutor Jair, que fundou o Porto Alegre e tal, erro. O doutor Jair chegou em Itaperuna em 1936, tá? Quer dizer, 20 anos depois. Fundar o colégio dele. E o Porto Alegre foi fundado em 1916. E o primeiro, depois dali da Fazenda Porto Alegre, o primeiro campo do Porto Alegre foi onde funciona o Colégio 10 de Maio, Colégio Estadual 10 de Maio, ali no centro. Era ali que funcionava o campo do Porto Alegre, que era cercado, segundo o falecido recentemente Zé Duro, morreu com quase 100 anos, que veio para Itaperuna pequeno. O campo era cercado por tábuas. Então eles tinham que furar a tábua por baixo para poder vazar, para poder ver jogo. Tá? Era ali onde é o campo, o Colégio 10 de Maio. Ali começou o estádio do Porto Alegre. Em 1950, com a construção do ginásio, que foi inaugurado em 1950, e eu fiz parte do primeiro Jardim da Infância, do Colégio 10 de Maio, 1950, eu tenho uma foto, está eu, o doutor Joaquim José, já falecido, na Bitela também já falecido, o eu de Souza Esquerdo, o Edinho Pagaluz, já falecido, e a dona Isaura, que foi a esposa do professor Aquiles, que morreu esse ano, o Aquiles, a dona Isaura já morreu mais tempo. Tá? Ela aparece na foto também, a gente todo uniformizado ali, devia ser por um ensaio de um desfile de 10 de maio ou 7 de setembro. Eu tenho essa foto, vou publicar no Facebook daqui a uns tempos. Então, o Porto Alegre então foi para a rua Satiro Garibaldi, tá? Que é onde está o estádio hoje. O estádio. Aí em 1943, em novembro de 43, dissidentes, né, do Porto Alegre fundaram o Comércio e Indústria Atlético Clube. E, por ironia, foram fazer o campo exatamente na Fazenda Porto Alegre, que é onde era o campo do Comércio e Indústria Estádio Jurandir Nunes. Era o Comércio e Indústria Atlético Clube, fundado em novembro de 43. E que foi campeão naquele ano porque o segundo time do Porto Alegre foi todo para o Comércio e Indústria. E o Comércio e Indústria acabou sendo campeão naquela oportunidade. Tá? Então, o meu surgiu o Porto Alegre e o Comércio e Indústria, que é a maior rivalidade de futebol dessa toda essa região. Tá? Só mesmo comparado com o Olímpico e o Ordem de Progresso, que é de Espírito Santo, né? O Olímpico Bom Jesus está Papuã no Rio e o Ordem de Progresso do Espírito Santo. Mas o Porto Alegre Comércio era maior. A rivalidade entre os dois era bem maior. Muito ferrenha, né? De sair tiros, sair muita briga, tudo, já vi muita correria, juiz sendo protegido pela polícia. Era um caso sério. Tá? Aí o comércio, que era bancado por grandes empresários da época, tá? Os mecenas da época, que foi prefeito pelo doutor Moacir de Paula, a família Lessa lá do outro lado, o empresário que era do comércio atacadista, o Jurandir Nunes, esses homens que mantinham
o Comércio e Indústria Atlético Clube, que era um semi-profissional, tá? Inclusive meu tio foi trazido vindo do Carangola para Itapiruna, toda a família da mamãe foi trazida para Itapiruna, ele foi ser ponta direita do Comércio e Indústria e o emprego na prefeitura, que ele morreu como empregado funcionário da prefeitura. Então o Unidos surgiu em 1948, e o campo do Unidos era ali perto do hospital, onde é hoje uma praça, lá dentro da entrada da Vinhosa ali. Tá? Sim. Isso aí. E como é que foi a fusão depois, Chico? Bom, a fusão foi o seguinte. Tinha Unidos, tinha o Comércio e Indústria e o Porto Alegre. Eram 3 clubes. 3 clubes. Bom, lá atrás, ainda eu estava na rádio, o Milton Freitas de Oliveira, recentemente também falecido, né? Deve ter uns 2 ou 3 anos falecido. O senhor Milton foi secretário. Foi secretário, prefeito anos, e prefeito de Itapiruna interino. Tá? Foi secretário também de Educação, da 11ª Região de Educação, da cidade pertencia, nessa 10ª região ali. Nessa época, né, do futebol, eu estava na Rádio Itapiruna, e foi o Milton Freitas, que era botafoguense, trouxe o Otávio Pinto Guimarães, botafoguense, presidente da Federação do Rio de Janeiro, para ser homenageado com um jantar no restaurante Casa Velha, cuja especialidade era peixe, né? Porque o Otávio Pinto Guimarães, com câncer no estômago, acabou morrendo por essa causa, não podia comer outro tipo de comida senão peixe, né? Comida assim mais leve. E eu, como repórter, fui convidado para participar desse jantar. Uhum. E o Otávio Pinto disse o seguinte, que havia uma vaga para Itapiruna, para disputar a 3ª divisão, porque Itapiruna era a única cidade dessa região que preenchia os requisitos para participar. Ou seja, era uma cidade que tinha 50 mil habitantes, tinha um hotel de 1 estrela, que é em Raposo, tinha uma companhia de polícia, não era o batalhão ainda, era uma companhia, tinha a 5ª Companhia de Polícia Militar, tá? E uma região que podia chegar a 100 mil habitantes. Então, a única cidade que preenchia isso. Falou isso, mas ninguém se interessou na época. Bom, passado uns tempos, eu fui para a Rádio Itapiruna. Como que eu fui para a Rádio Itapiruna? Voltei para a Rádio Itapiruna. No dia 5 de setembro de 1981, eu estava no casamento da minha sobrinha, no tênis clube, quando fui procurado pelo Luiz Jarbas de Carvalho, popular Lucas, meu amigo, companheiro, e pelo jovem candidato a prefeito de Natividade, Murilo Alves Ribeiro. Foram lá no casamento, entraram para conversar comigo, para que eu viesse. O Lucas estava assumindo a Rádio Itapiruna como gerente, tá? Para transmitir a decisão num torneio patrocinado pela Liga de Iguaçuí e que na final estava o Tombense em atividade. Tá? Eu disse para o Lucas que, olha, eu estou parado com rádio há muito tempo e não sei como é que eu vou transmitir futebol. Eu dei transmitir futebol lá na década de 70, futebol amador, não sei o que mais, e agora estou parado. Não, você tem que ir, porque esse jogo está inserido na programação dos festejos de setembro de Natividade. Uhum. Aí eu falei, tá, tudo bem. Que dia que é o jogo? É amanhã. Seria num domingo, o casamento da minha sobrinha no sábado. É amanhã? É dia 6 de setembro. Onde você se encontra? Lá na Rádio Itapiruna. Então, cheguei na Rádio Itapiruna, estava lá o Lucas, para trazer para cá, para Natividade, e eu disse, ô Lucas, quem são os repórteres de campo? Porque o suporte de um narrador são os repórteres de campo. Assim, vai ser o Moacir, o Adilson. Eu falei, o quê? Minha Nossa Senhora, onde eu vou parar? Adilson e Moacir nunca chutaram uma bola na vida, Lucas. Como é que eles vão entender de futebol? Como é que eles vão saber que é escanteio? Como é que eles vão saber que é lateral? Como é que foi negado da zaga? Ele falou, não, Tito, você segura. A gente dá um jeito. Falei, dá um jeito? Tá? Eu já tinha assumido minha palavra com eles, eu não podia voltar atrás. Sim, claro. Tá? E quem vai ser o comentarista? Vai ser um cara que dá atividade, há muito tempo criado lá no Rio, na Baixada Fluminense. Qual é o nome dele? Norton Mendonça. Advogado, pelo menos para falar, deve falar. Né? Bem, advogado. Aí vim para transmitir a decisão aqui no campo do Natividade e botar a cabine atrás do gol
do posto S ali, do Sim. posto de gasolina, não sei se é posto S, posto de gasolina ali, atrás do gol ali, botaram ele em cima, então, com o Moacir de um lado e o Adilson do outro, e o Norte tá. E eu comecei a narrar. Aí eu comecei ao invés de narrar com mais rapidez, eu comecei a narrar com mais lentidão, se aproximando de Valdir Amaral. Com mais lentidão, porque eu estava desacostumado de transmitir futebol. Então eu tinha que segurar. Tá? E o jogo foi 1-1, o Natividade foi campeão. O Ledilson, né? Ledilson, lateral direito, morreu de desastre de carro. Ele era funcionário da prefeitura aqui de Natividade. Ele foi pela direita e o Norte só malhando o Haroldinho. O Haroldinho foi o maior centroavante que eu vi jogar. Homem gol. Jogou por muito tempo futebol no Unido, jogou no Olímpico, jogou aqui na Atividade. É irmão do Zé Adilson, é irmão já tinha um outro, o Aloysio Galo. O cara era goleador, mas estava gordo. E 2 zagueiros do Tombense não davam espaço para ele. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Ledilson foi pela direita, Ledilson, o nome dele, você lembra? Não, mas não é isso não. Daqui a pouquinho eu me recordo. O nome sim. Eu também esqueci. Ele é lateral direito, morreu de desastre de carro. Sim, sim. Lá perto de Aré. Sim, o sim. carro da prefeitura bateu no caminhão. Bom, ele O foi. pessoal chama de pica-fumo. Ele foi pela direita, cruzou. A única hora que deixaram a Haroldinho sozinho. A Haroldinho só fez assim com a cabeça. Lá no canto, o gol do Rio. Gol de cá. Fez 1-0 com a Natividade. Aos 45, pênalti contra a Natividade. Aí, mas o empate dava o título à Natividade. E o Baleia era o goleiro. Sim. Tá? Marquinhos Baleia era o goleiro. Eu cá comigo, ele vai cair esse pênalti, ele é gordo, mas ele vai pegar esse pênalti, porque eu conhecia ele sabia que era a técnica dele, mas não pegou não. O cara conseguiu fazer o gol, 1-1, mas na Atividade foi campeão daquele torneio. Bom, futebol aí fez isso, começou a subir. Tá? Aí eu comecei a incentivar o Porto Alegre, comércio dele. Fui dos dois, o Porto Alegre e o comércio, até realizar um amistoso. Deu renda e gente pra caramba. O comércio ganhou 2-1. Falei com o Zé Maria, o futebol não morreu não. Aí começamos a agitar. Aí eu fui procurado pelo jovem Barreto. Na época, o jovem Barreto. Foi vereador aqui. Sim. Nosso Barreto. Sebastião Barreto. O nosso Sebastião Barreto, nosso amigo do coração. O Barreto, mais o foi vice-prefeito aqui. Até parece que ele é petista, né? É político aí. Foi procurado lá na Rádio Itapiruna porque o Natividade estava voltando também para o futebol. E aí começamos a mexer com lá, os pauzinhos para lá, mexer pauzinho para cá. Conseguimos fazer um torneio quadrangular. Primeiro torneio ficou Leite Glória, Comércio, Natividade e Poço Oculense. Poço 1 foi campeão de 1-0, Campo do Comércio e Indústria. Final, Poço Oculense, Natividade, gente para botar pelo ladrão. Tá? O Poço Oculense ganhou de 1-0, o centroavante estava no juvenil do Bangu, morreu de infarto, morreu novo, morreu com 18 anos, 19 anos, tá? Parece o garoto, tá? Infartou. E o Natividade engrenou. Aí fizemos outro torneio e ficou para a final, Natividade e Porto Alegre. O Porto Alegre não entrava em campo, o Natividade batendo bola, juiz o Carminho. Aí eu consultei o meu repórter lá embaixo, o André Luiz Teco. André Luiz, que está vendo aí a demora do Porto Alegre? Ó, o título liberado, os jogadores parecem que não querem jogar, não sei o quê. Eu falei, cadê o presidente? Pode pôr o presidente Vônia aí no microfone. Cara, quem está vendo, presidente? Vônia. A título, eles estão querendo entrar, mas tem que botar na meia. Uma gira no futebol, meia é dinheiro. Dinheiro, um pouco qualquer. Se não der dinheiro, não entra. Eu falei, Vônia, faz o seguinte, faz um cata-cata aí, quem quer jogar de graça aí na arquibancada. O negócio é, olha aí, o campo está lotado, poxa. Não importa o resultado, não. Aí os jogadores resolveram entrar em campo. E o Natividade estava ganhando o jogo. Quando um atleta do Itaperu, do Porto Alegre, que até comportado pra caramba, barbeiro, deu um soco no Carminho. Tá? Aí deu a confusão, acabou o jogo, mas o Porto Alegre, o Natividade foi campeão. Aí eu reuni com o Vônia,
Fui atrás do Comércio e Indústria, que era o meu clube, e falei com o presidente da vaga que em 73 eu fiquei sabendo que tinha para profissionalizar. Não interessa em profissional, o negócio aqui é só alugar o campo, não mexer com futebol não. Fui em cima do Vone, que era mais novo. Vone, esse problema assim. Mas tem essa vaga? Eu falei, tem. E olha, a inscrição encerra sexta-feira. Aí o Vone, com o Giló, o Herbert, que foi dono da Probran, um dos melhores dirigentes de futebol que eu já vi, morreu esse ano, parece, não no final do ano passado, com a Covid. Viajaram na quinta-feira, foram na federação e inscreveram Porto Alegre na terceira divisão. Aí começamos com a terceira divisão e naquele ano nós perdemos todos os pontos, porque sem experiência no profissionalismo, assinaram a carteira, apresentaram os documentos, carteira assinada, mas o cara que trabalhava na Leite Glória, outro trabalhava na Fábrica Boixá, entendeu? Tinha que ser carteira profissional de jogador. De futebol, né? De futebol. Aí perdemos todos os pontos. Quem entrou contra nós foi o Goitacás. No ano seguinte, normalizou tudo, nós conseguimos entrar para a terceira divisão. Não tinha a disputa do título, subiu 2. A festa era na casa do Roberto Suede, que faleceu recentemente. E lá naquela festa, muita gente, não sei o que mais e tal. Aí o Roberto falou, pô, a gente tinha que premiar esses jogadores e tal, uma taça. Foi o seu Roberto. Quando eu lá em Porto Alegre foi jogar lá em Barra do Piraí, o presidente do Central, cujas cores do Comércio e Indústria, senhor de idade, almoçando com ele, ele disse que se o Central subisse, que ele ia arrumar um jogo e a renda seria para os meninos dele, quer dizer, os jogadores dele. Liga para ele agora, vamos marcar um jogo aqui para Itaperuna. Aí vamos dizer que é a terceira divisão, aí o tal de Zé Luiz, que representava o Porto Alegre na federação, não, mas não tem esse título. Eu falei assim, ó, a torcida não sabe, rapaz. A torcida não sabe, nós é que sabemos que não tem, mas a torcida não sabe. Tu liga para ele, ligou, o cara já sentava, 40 milhões de cruzeiro. Aí o Roberto, 40 mil, aí o Roberto, 40 mil, cara, não, 80 mil, 80 milhões na época. Negócio assim, é o dinheiro da época. Aí o Roberto, não, mas foi Roberto, fecha. Não, fecha que eu tenho esquema. Aí fechou. O que nós fizemos? Fizemos sair, fomos no comércio e vendeu os ingressos. 120 mil. Quanto que o título levou? Nada. Levei nada. Nem sei onde foi aqueles 120 milhões. Bom, aí houve o jogo. Porto Alegre ganha de 1-0. Festejou a taça, tá? Foi campeão, arranjaram uma taça, foi campeão. Eu saí no meu Titanic, meu Volkswagen. Fusca. Após o jogo, meu Fusca, após o jogo, no campo de Porto Alegre, parei em frente à minha casa e liguei o rádio para ver os resultados dos jogos do campeonato da primeira divisão do Rio de Janeiro. Erroneamente hoje chamado Carioca, mas é campeonato estadual, porque Carioca era no tempo que era só clubes do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, que é o Rio de Janeiro que é conhecido como Carioca, nós não somos carioca. Fluminenses. Né? Nós somos fluminenses, é o Papa Goiaba. Tá? Então eu cheguei, liguei o rádio, aí para ver os gols do sei de quê, do Flamengo, do Vasco, não sei o que mais. Agora vamos ver o gol que deu o título ao Porto Alegre de Itaperuna. Olha a renda, 120 milhões. Onde é que Campo Grande, Bom Sucesso, São Cristóvão, Madureira, dá uma renda dessa? O futebol do Rio tem que ir para o interior, como é São Paulo, não sei o que mais. Mas não sabe ele que aqueles 120 milhões não foram só na bilheteria. Foram vendidos, eu chegava no comércio. Porta em porta praticamente. Porta, né? Chegava lá no comércio, até o cara, me dá 5 ingressos aí. Me dá 5 ingressos, me dá 2, me dá 5, me dá 10. E no instante 120 milhões de cruzeiros que nós faturamos. Aí começou a era do profissionalismo do Itaperuna. Então chegou um ponto que o Unidos, que tinha vendido o campo dele, e eu tinha encostado o diretor do Unidos na parede, que eles não podiam acabar com o patrimônio daquele, aí vieram, não, nós vamos fazer outro estádio em outro lugar, venderam aquilo, com uma das posses vendidas ali do Unidos, eles compraram essa posse hoje, o Vale da Serigueira. E foram lá em Vitória
copiaram do Rio Branco. O Rio Branco é dentro de um buraco igual a ferradura. E fizeram e lançaram os títulos patrimoniais que eu comprei. Eu comprei e paguei. Eu tenho até como provas. E lançou então o Nisso, mas não teve sucesso. O Nisso não tinha torcida. E já tinha sido lançado décadas atrás e tinha fracassado. Se eu comércio em Porto Alegre, tinha saído. Então eles começaram a querer fazer a fusão com a intenção de fazer o estádio de lá nas custas do comércio em Porto Alegre. Sim. E nós embarcamos naquela onda de unir as torcidas todas. Né? E como é que vai ser o escudo, não sei o que mais. Uma época, eu visitando um amigo meu, conterrâneo de Itapiruna, o doutor Elias doutor Elias Aman, né? Doutor Emir Elias Aman, amigo meu, ele estudava no Rio, do Niterói, eu fui passar um fim de semana lá em Niterói, e disse para ele, vamos lá no Rio, aqui da Boa Vista, quando eu estava no colégio militar, quase todos os domingos eu ia para aqui da Boa Vista, depois ia para o Maracanã. Aí vamos lá. Cheguei, estava sendo inaugurado o Museu de Caça e Pesca do Rio de Janeiro. Nós entramos, vários animais empalhados, mas o que chamou a atenção foi uma águia, com uns 3 metros de envergadura, com um cocar, coisa linda. Nas garras dela um macaco empalhado, evidente. Falei, rapaz, olha que coisa linda, hein? Aí fui ler ali. Águia real, espécie em extinção, capturada na fazenda Porto Alegre, Itapiruna, no dia 8 de setembro de 1943. Falei, não é possível, Ebi, olha aqui. Ebi, é uma pena que na época a gente não tinha o celular. Não estava com máquina fotográfica para fotografar aquilo ali. Aí eu trouxe, ficou aquilo na minha cabeça. Quando a fusão, eu botei o símbolo do Itapiruna águia. Por que águia? Porque naquele momento nós estávamos tendo um voo muito alto, um voo de águia, que é o pássaro que voa mais alto, que tem as garras mais poderosas, aí as garras, né, do povo itapirunense. Né? E nós estamos tendo uma visão para o futuro, um clube grande, não só para participar do campeonato do Rio de Janeiro, mas ganhar o campeonato do Rio de Janeiro, como nós ganhamos em 58, e é quando havia um campeonato do antigo estado do Rio entre seleções municipais. Itapiruna tinha sido campeão em 58 com a base do Porto Alegre na sua defesa. Aí ficou o símbolo, a águia. Muitos que usam aquele escudo não sabem que é isso que eu estou falando aqui no momento. Porque o que representa aquela águia? Porque o escudo ele representa, ele tem uma representatividade. Sim. Tá? E, infelizmente, foram pagando dinheiro para lá, dinheiro para cá. Por exemplo, um empresário de Itapiruna emprestou 270 mil, um ex-presidente lá atrás, está cobrando hoje 3 milhões e meio do Itapiruna. Uma agiotagem escandalosa. O outro disse que emprestou dinheiro ao presidente do Porto Alegre, que era gerente dos negócios dele, do Itapiruna, que era gerente dele. Em troca, o campo do comércio e indústria, que era para vender uma loja para pagar uma dívida de 300 mil cruzeiros do Banco do Brasil, contraída por 2 diretores. Eu não vou alegar os nomes aqui, tá? Mas quem quiser saber, eu falo fora disso aí. Foi procurado para fazer o show de Chitãozinho e Chororó. Na época eu fui contra, o Zé Maria Guimarães foi contra, porque nessa mesma época, nesse mesmo dia, outras duplas famosas, Leandro e Leonardo ia cantar de graça lá em Miracema, outra dupla ia cantar de graça em Italva, e todo mundo estava com medo do campo cair, do estádio cair, porque Chitãozinho e Chororó no auge. Tá? E muita gente não iria nesse show, vai dar prejuízo, e deu. Eles foram lá, apanharam 300 mil cruzeiros. Aí numa reunião nossa lá, eles falaram, tem uma dívida a ser paga. Eu falei, peraí. Mas na fusão, qual foi o que fizemos na fusão? Para fazer a fusão, os clubes não poderiam ter dívidas. Sim. O Porto Alegre alegou que tinha uma dívida com o Roberto Roberto disse que não queria dinheiro, queria 4 jogadores, foi mais 8, 12 jogadores juniores. O comércio era eu, o presidente, não tinha dívidas. Tá? Não havia dívida, nem com funcionário, nem com o imposto, nada, tudo zerado. O Unidos falou que não tinha dívida, mas tem uma dívida com a Soriama, acho que é Soriama mesmo, a empresa de Vitória que ia construir o estádio do Unidos Atlético Clube. Tá? Isso tudo apareceu depois.
Bom, qual a solução? Vendeu o comércio indústria. Não foi isso que nós combinamos. Vamos vender uma loja. Tudo bem. O Elias, não falei o nome, que era secretário, derrubou os muros do estádio, loteou. O Roberto alegando que tinha dívida com o Itapiruna. Dívida essa que nunca foi apresentado. Não há documento oficial dessa dívida. Apanhou o comércio indústria. Quanto vale hoje a área do comércio avaliada? 50 milhões. Vale muito mais do que a área ocupada pelo Jair Bittencourt, que vale 30 milhões e está saindo por 11 milhões, vai ficar 4 milhões, 3 milhões e pouco para Itapiruna, que não vai fazer nem uma quadra de futebol de salão, tá? Quanto mais o estádio. Futebol de Itapiruna. Você acha que não tem retorno, né, Tito? Não, a não ser que a justiça... Nós tivemos na justiça uma certa vez, eu, o doutor Heraldo, advogado, o doutor Adilson, que foi gerente do DR, o doutor Edson, que é médico, e Jair, que foi gerente do INSS, estivemos na promotoria, e videoconferência, depois deles falarem todo, o promotor, que é de Juiz de Fora, um cara novo, falou que não podia fazer nada, porque era uma entidade particular, e etc. Aí eu entrei, foi seu meritíssimo, com todo respeito. Mas quando há contravenção, quando há agiotagem, quando há presença de tráfico de drogas, quando há presença de estelionato, não torna-se crime uma intervenção pública da promotoria ou não? Não, ele babacou. Bom, passaram uns tempos, o promotor jogou no colo do juiz, eu acho, e o juiz jogou no colo da GAECO. E a GAECO teve em Itapiruna, intimou o atual presidente, teve na casa do ex-presidente, que foi o estelionatário lá que andou vendendo o campo, o Suede, para poder financiar a campanha política dele de vereador, teve 300 votos, sem comprar não teria 30, tá? E ficou nessa base. Agora diz que venderam de novo para aquela empresa, a empresa que está explorando uma via pública, né, que é a BR-356, que é a Avenida Cardoso Moreira, de estacionamento. E agora estou sabendo que não é mais aquela que está por trás da venda, quem está por trás da compra. Quem está por trás da compra é uma outra Faisan, que nós negamos a vender na época, porque ficamos sabendo que tinha vários processos de compra e não paga de terrenos. É complicado, né? Complicado, não é complicado? Então eu acho que hoje não tem mais uma rádio na mão para a gente brigar. Não tem. Naquela época tinha rádio Itapiruna, eu brigava com qualquer um. Mas hoje não tem mais, nem esse locutor e nem tem a rádio para brigar. Então faz o que quer e eu acho que não tem jeito. Tá certo. Bem, Tito, vamos... Dá uma pausa, né, poxa? Vamos dar uma pausa para hidratar aqui. Acho que foi um bate-papo bacana. É claro que tem história para o resto da noite aqui, né? Isso aí tem muita história, rapaz. Nossa Senhora, é história que não acaba mais. Tá? História que não acaba mais. Mas, enfim... E eu conheço um pouco da história, entendeu? Aquela história fatídica que mataram aqui os Natividade. Eu, na hora, Wanderson, havia um posto de gasolina chamado Texaco, em frente ali onde foi a Max. Onde agora é Raia, aquela drogaria, né? Eu estava passando com a minha mãe para encomendar lenha, que é fogão a lenha, na serraria do Sr. Djalma, que ficava ali. Você está falando daquela morte dos bandidos que mataram aquele taxista, né? Tatão Pérez, né? E eu estava passando na época com a mamãe, era garoto, pequenininho, 54, se não me engano, 55, por aí assim. Eu estava passando com a minha mãe para vir aqui, cá embaixo, onde é aquele hotel Multilar, ali era uma serraria. Só tinha aquela serraria ali, não tinha casa para lá mais não. Tá? E só o campo do comércio lá na frente, algumas casinhas. Eu estava passando e tinha uma caminhonete Chevrolet, chamada Mata Rocha, bojuda assim, parada abastecendo. E dois caras acorrentados na carroceria. Você sabe como é que é criança. É bicho curioso, né? Entendeu? Por isso que ele mete a mão com buca. Tá? Eu meti o olho assim e falei, mãe, os homens estão acorrentados. Era um branco e um preto, acorrentado.
Aí a mamãe veio, olhou, aí começou a juntar gente. Aí eles abasteceram a caminhonete, saíram arrancaram, pegaram a estrada e vieram para a Natividade. Porque eles iam linchar ele, como ocorreu depois, muitos meses depois, houve esse linchamento aí. Beleza. Tito, um grande abraço. O outro para você, muito obrigado. Desejar para todo mundo um bom domingo. Acho que foi uma conversa gente, boa. Vocês não sabem o que eu almocei aqui hoje. Um cascudo, mas um cascudo feito da maior... Olha, a culinária francesa caía de bico no chão. Tá? Você que passou 30 dias na Europa, você sabe o que é. Aqui, uma batata dessa recheada, uma carne de porco com tempero, que eu vou te contar uma coisa. Esse rapaz aqui, se um dia largar o rádio, tá? Eu espero que não, porque o rádio precisa muito dele, ele pode abrir um restaurante que a culinária francesa, portuguesa, espanhola e um pouco a italiana, né? E africana, com esses pratos que nós conhecemos, sim, vão ter que vir aqui aprender a fazer com ele, tá? Cara, é uma mão que eu vou te contar, não é mole. E outra coisa, os produtos quase todos saíram daqui do quintal. A exceção do cascudo. A exceção do cascudo. O cascudo veio lá de Itapeira, da feira. Lá da feira. Então, não assuste não, que um dia você vai falar assim, faça a melhor comida da sua casa. Use os temperos caseiros da marca que tem tradição. VG. Mas o tomate, a cebola, a pimenta. Esse homem faz. Deixa eu ver mais aqui, o que tem hoje aqui? Boa parte. O pimentão, que é do quintal aqui. O molho de tomate é caseiro, a gente faz aqui em casa. E assim a pimenta vai levando. Gente, obrigado por tudo. Desejar a todo mundo um bom final de tarde, um bom final de domingo, uma semana maravilhosa. E uma geladinha. E o Tito agora vamos abastecer, viu? Obrigado por tudo, por ter nos acompanhado. Valeu. Vamos marcar outras aqui, se Deus quiser. Tchau, pessoal.